Olá pessoal, bem-vindo ao curso Introdução à Cronobiologia do nosso portal actigrafia.com. Meu nome é Bruno Gonçalves e vou falar um pouco com vocês sobre a cronobiologia. A cronobiologia, de acordo com o livro Cronobiologia, Princípios e Aplicações, é o estudo sistemático, ou seja, logia, das características temporais, crono, da matéria viva, bio. Então, cronobiologia diz sobre isso. Estudo sistemático de como o tempo altera os processos biológicos e como os processos biológicos se alteram no tempo. E aí aqui a gente tem um caso de um ser humano que levou um tiro, que gerou uma lesão no supraquiasmático e houve a perda da ritmicidade biológica. Então aqui está a fase do repouso, aqui está a fase do repouso, a repouso acontece aqui. Então o repouso acontece de forma bem aleatória, porque ele perde o ritmo ao ter uma lesão no supraquiasmático. Então, isso é um pouco da cronobiologia, e veja que a gente falou muito em ritmos biológicos. O que são esses ritmos biológicos? São variações regulares, recorrentes, em parâmetros fisiológicos dos seres vivos. São oscilações. E os ritmos biológicos são um complemento àquela ideia do conceito de homeostasia, que é de manutenção do equilíbrio constante. Então a gente não fala mais em equilíbrio constante, a gente sabe que tem uma variação ao longo disso, que é uma média. Então os ritmos biológicos são a complementação desse conceito de homeostase. Então está aí a média. E aí o ritmo daquela variável medida. Aqui, por exemplo, pode ser uma variável, a temperatura, que a homeostasia, o conceito de homeostasia diz que tem o saudável é uma temperatura constante, um parâmetro fixo, E os ritmos biológicos, a cronobiologia vem mostrar que não. O saudável é você ter uma variação, porque você consegue se antecipar a mudanças externas. E agora o mais interessante é que uma mesma temperatura pode indicar parâmetros diferentes. Por exemplo, aqui é uma temperatura que está subindo e aqui é uma temperatura que está descendo. Mesmo corpo tendo o mesmo valor da variável, do parâmetro fisiológico, você tem dinâmicas diferentes, certo? Então, os ritmos biológicos, como por exemplo, temperatura corporal, a tensão, o ciclo menstrual, batimentos cardíacos, respiração, secreção hormonal, apetite, Todos esses são exemplos de ritmos biológicos, variáveis que mudam ao longo do tempo. E vejam que, quando a gente fala de ritmo biológico, oscilação, a gente tem aqui um período onde há repetição. Um período muito conhecido externo é o do claro escuro, de 24 horas. Pensando nisso, que a gente tem aquele período de 24 horas externo, que é o mais evidente para todos os seres vivos, houve uma divisão na nomenclatura desses ritmos biológicos. Então, Halber usou uma nomenclatura baseada nesse período de 24 horas. Então, você tem aqui os ritmos ultradianos, que o período é menor do que um dia, por exemplo, o batimento cardíaco. Você tem o circadiano, que o período é aproximadamente um dia, como, por exemplo, o ritmo de sono e vigília. E você tem os infradianos, cujo período é maior do que 24 horas, um dia, como, por exemplo, o ciclo menstrual. E o que a gente tem de metodologia da cronobiologia? Eu gosto de dividir bem duas grandes metodologias, a parte de registro e a parte de análise. De registro a gente tem cada vez equipamentos menores, com maior capacidade de memória, capacidade de conectar com outros. Ferramentas e das análises. As análises dependem muito dos equipamentos, de como esse dado chega, E a gente tem equipamentos fazendo registro a cada segundo, a cada minuto. Então, você tem muitos dados
que merecem análises bem avançadas para lidar com esses dados que agora está cada vez mais complexos, né? E aí você tem também na análise, além de você fazer cálculos, também mostrar alguns resultados.